veja, nós temos outros países que romperam com as tradições capitalistas. Nós temos Coreia do Norte, nós temos o Vietnã, nós temos a própria China, nós temos a Indochina, tem vários países ali, Laos, Camboja, quer dizer, nós temos vários países nisso. A China pode ser enquadrada nisso? Claro, óbvio. Mesmo com toda essa potência econômica deles? Não, doido é quem diz que a China é capitalista. Isso aí é papo de liberal. Não dizer que é capitalista, mas não é. Isso é papo de liberal que não quer aceitar que o sistema comunista chinês funcionou. Você entendeu? Aí, como eles não querem aceitar isso, eles ficam com essa história. Não, mas o Marx sempre disse que o objetivo era elevar as forças produtivas do capitalismo a tal ponto de que tudo fosse tão produzido que nós só tivéssemos que decidir para quem seria dividido. O que a China está fazendo é isso, está se aproveitando do sistema capitalista para elevar suas capacidades e promover um processo de distribuição de renda violento lá dentro, com o controle do mercado por conta do Estado. Não tem nada de diferente do que a própria teoria marxista estabeleceu. Agora, nenhum desses países tem efetivamente a simbologia de Cuba. Por quê? Por 3 grandes motivos. Primeiro, porque Cuba não só conseguiu a sua independência baseado exclusivamente na sua capacidade de se mobilizar, como depois disso ajudou as independências de diversos países africanos com o pouco de recursos que tinha. Mandela, quando se tornou presidente da África do Sul, agradeceu pessoalmente o Fidel Castro várias vezes, dizendo que quando todo o mundo mandava boas preces para a África do Sul, mandava bons pensamentos e fazia nota contra o racismo, Fidel Castro mandava tanques e soldados para proteger a população negra. E que isso não tem preço. Quem falou isso foi Mandela, não fui eu. Então Cuba tem essa relação. Segundo, porque, estando no quintal dos Estados Unidos, veja, uma coisa é você falar grosso com os Estados Unidos estando lá na Ásia, né? Em que para te acertar ele vai ter que gastar uma fortuna, mandar um monte de avião e mover o mundo. Outra coisa é você falar grosso com os Estados Unidos estando a mais ou menos meia hora de barco da Flórida. É completamente diferente. Então, a altivez do povo cubano, o orgulho que eles demonstram pelo que eles fizeram e vamos dizer assim, os feitos sociais e econômicos que eles conseguiram, o Brasil não vai conseguir em 100 anos, gente. Você tem noção que Cuba desenvolve vacina e que nós no Brasil não produzimos luva de borracha para os nossos médicos? Isso, Cuba sendo um país que há mais de 30 anos sofre um embargo, Havana tendo cortes de energia a cada 4 horas, 5 horas para a população, porque simplesmente eles não podem comprar equipamentos para modernizar os seus sistemas de produção de energia, e Cuba sendo atacada por cerca de 60 a 70 furacões todos os anos, que é uma coisa que a galera não lembra, né? Cuba é devastada por furacões 40, 60 todos os anos. E é onde menos morre gente, porque eles fazem um trabalho de então, assim, aí quando você pega um liberal louco, que nem aquele pessoal do Manhattan Connection, né? Que ao vivo faz uma pergunta para uma criatura lá, que eu nem lembro o nome dele, que se diz consultor de economia e tal, e o cara responde assim, não, em Cuba só tem 3 coisas que funcionam, saúde, educação e segurança. Quase que eu disse assim, me serve, ok? Estamos juntos. Então Cuba tem essa simbologia. Agora, não pensa não que vai modificar isso. E Biden está com muito medo dessa nova onda de esquerda na América Latina, tá, Conde? Isso está assustando demais ele. A derrota da Keiko Fujimori no Peru, quer dizer, a retomada do controle que o Evo Morales e as populações indígenas da Bolívia têm sobre seu próprio território. A esperança dele é o Brasil, né? O Brasil. A nova constituinte que os chilenos conseguiram fazer valer com a presença maciça de mulheres dentro do parlamento que vai decidir essa nova constituinte. Quer dizer, a América Latina parece que, apesar de ter recebido a paulada norte-americana tão grande como aconteceu nos últimos 6 anos, né, que saíram atrás do Rafael Correia, tentaram matar o Evo Morales, prenderam o Lula, quer dizer, isso tudo foi orquestrado. Apesar disso tudo, a América Latina sobrevive, o coração pulsa, cada vez mais a gente ouve Mercedes Sosa, né? Solo le pido a Dios, e a gente vai levantando, e a gente vai crescendo. E isso os norte-americanos se apavoram muito. E eu não tenho dúvidas que na hora que o Biden tiver que pensar a política externa dele, se ele tiver que pesar entre uma oposição a Bolsonaro por conta do que ele fez na Amazônia, ou um apoio a Bolsonaro por conta do que o Brasil de direita significaria para o restante da América Latina, eu não tenho dúvida que ele apoia Jair Bolsonaro.
você viu o Celso Amorim falar dos Estados Unidos, que toda vez que, enfim, que tem uma questão com a China, os Estados Unidos estão errando, né, na política internacional. Quer dizer, eles estão, né, é um processo muito mais forte do que os Estados Unidos, né? Quer dizer, o crescimento da China econômico e em todos os sentidos, China chegando em Marte, né, com rover em Marte, quer dizer, é uma coisa que deve assustar demais, e aí eles ficaram um pouco para trás realmente, né, Otto? Você sente isso também? Já, qualquer um que estude relações internacionais sabe que hoje a China já tem alguns dos indicadores econômicos maiores que os Estados Unidos e que em 10 ou 15 anos deve ultrapassar os Estados Unidos em todos os indicadores econômicos. Em produção, em valor, em PIB. Lembrando que, sem querer te interromper, já interromperam, que os Estados Unidos têm 40 milhões de miseráveis, de gente passando fome, e a China anunciou o fim da pobreza agora, nesse ano de 2021, com pandemia, com tudo. Pobreza extrema, né? Pobreza extrema. Pobreza extrema, exatamente. Tirou 800 China... milhões de pessoas da pobreza desde quando anunciou o programa em 1978. Eles anunciaram que não tem ninguém na China, o número é desprezível na China, que viva com menos de $1 por dia, porque esse é o limite que a gente usa internacionalmente para pobreza extrema. Alguém viver com menos de $1 por dia é pobreza extrema. Eles dizem que na China não tem mais isso, obviamente em função de políticas de Estado e tal. Mas tem outras coisas que jogam a favor da China. China hoje é a principal potência no desenvolvimento de inteligência artificial, a principal potência de exploração hoje do espaço, de tecnologias aeroespaciais. Né? Então, a gente viu o que eles fizeram na pandemia. Não é à toa que as principais vacinas hoje do mundo, as primeiras, são chinesas. Né? Porque eles também se desenvolvem nesse processo de tecnologia. Então, em pouco tempo, o modelo chinês deve passar por cima desse modelo capitalista. E aí a gente tem que bater palma para o Celso Amorim, porque o Celso Amorim lembra muito bem que nós não queremos ser capacho dos Estados Unidos, como também não queremos ser capacho da China. Claro. Então, não se trata aqui de jogar fora um deus, né, o deus americano, e voltarmos a nos abraçar aí com os deuses chineses. Não se trata disso. Trata-se de negociar um processo de desenvolvimento autônomo, nacionalista, que permita o Brasil ter uma posição no cenário internacional.